Você vai conferir uma entrevista gravada com a Vanessa Casalino sobre as pessoas com mais de 50 anos que têm experiência acumulada e agora querem voltar ao mercado de trabalho. Mas antes, claro, vamos ver quais são as sugestões de vagas que a gente separou. As vagas de hoje são do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. No total, são quase 900 vagas abertas. Para vendedor interno, são 95 vagas. É necessário ter o ensino médio completo e ao menos 6 meses de experiência. Depois, operador de telemarketing, 30 vagas. Tem que ter o ensino médio completo, mas olha só, não precisa de experiência. Para auxiliar de cozinha, 74 vagas estão abertas. Não é exigido escolaridade, mas precisa ter no mínimo 6 meses de experiência. E para auxiliar de enfermagem, o CAT reuniu 22 vagas. Tem que ter o ensino médio completo e também 6 meses de experiência. Para se candidatar a uma dessas vagas, é necessário se cadastrar em um dos postos do CAT. Para saber os endereços e outras informações, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre os profissionais experientes, aqueles que têm mais de 50 anos e querem ou precisam voltar ao mercado de trabalho. Com o aumento da expectativa de vida e as rápidas mudanças nas formas de emprego, cresce também o número desses profissionais. E quem está aqui com a gente hoje para dar dicas para quem está nessa situação é o consultor de carreiras Daniel Barbosa. Daniel, boa tarde, obrigada por sua presença. Boa tarde, eu que agradeço pelo seu convite, Vanessa. Daniel, vamos lá então. Essas pessoas que precisam voltar ao mercado agora. A gente tem no Brasil hoje cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Que mercado que essas pessoas acima dos 50 encontram? É mais favorável para eles ou menos favorável? Qual é o desemprego entre eles? Tudo vai depender do ponto de vista do que o profissional vai considerar dentro da carreira dele. Principalmente ao trabalhar na consultoria de carreira desses profissionais, o que a gente vê é que eles têm uma experiência muito desenvolvida dentro da carreira deles, e aí geralmente eles conseguem construir contatos, conseguem construir vínculos de pessoas que conhecem o trabalho deles, e isso faz com que eles tenham maior visibilidade. Então, esses profissionais, de certa forma, eles acabam por disseminar essa experiência que eles têm para outras empresas, e são profissionais que, de certa forma, eles conseguem fazer com que esse perfil consiga rodar no mercado. São pessoas que, por outra maneira não convencional, eles conseguem funcionar. Numa competição direta, o mercado ele tende a desfavorecer. Porém, dentro da Thomas Case, a gente percebe que ao trabalhar esses profissionais, quando eles acionam muito mais a rede de contatos deles, eles conseguem se favorecer muito mais do que quem é mais jovem. O desemprego entre eles é maior ou é menor que para o resto da população? Eu posso dizer que, de certa forma, o desemprego desse tipo de profissional acaba sendo muito específico para determinado tipo de empresa. Se você considerar uma empresa que ela tem ali uma cultura um pouco mais fora do convencional, um pouco mais fora do padrão, essa empresa tem uma tendência maior de admitir pessoas mais jovens. Já empresas tradicionais têm uma tendência oposta, de admitir pessoas com mais experiência. Quais são as principais dificuldades que esse grupo vai encontrar para se recolocar? É a questão das redes sociais, é a questão de estar mais conectado à internet? Que tipo de atualização? O que é mais difícil para eles? Quais são as dificuldades? Vanessa, o que esse profissional ele acaba encontrando, de certa forma, como um preconceito dentro do mercado, é muito mais que o mercado encara esse tipo de profissional como alguém que não tem tanta energia ou tanta disposição, ou até mesmo como alguém que acaba sendo muito caro. Esse profissional, ele também acaba tendo que lidar, geralmente, com gestores que são mais jovens do que ele. E até por insegurança desses gestores, profissionais assim com mais experiência, com mais idade, eles acabam tendo até por essa questão de preconceito uma dificuldade para se recolocar. Então, o que fazer, né? Quais são as dicas, então, para quem está nessa situação, ou está aposentado, ou perdeu um emprego mesmo, precisa ou quer voltar para o mercado? O que é que deve fazer para conseguir voltar? Existem várias coisas. A principal delas é você justamente conseguir identificar qual que é o perfil do teu concorrente. Você entender o que o cara que está concorrendo comigo, o que o candidato que vai competir nas vagas comigo tem que eu não tenho. Em geral são mais jovens, né? Exatamente. E aí? O que essa pessoa mais jovem tem que eu não tenho? Você identificando o que essa pessoa mais jovem tem, cabe a você decidir o que você pode fazer para burlar um pouco desse caminho. Seja fazer alguma atualização, seja realizar algum tipo de comportamento similar ao dessas pessoas mais jovens que demonstrem um pouquinho mais de energia dentro das entrevistas, se atualizar um pouquinho mais do que vem sendo feito. É o aceitar principal. Ganhar um pouco menos do que ganhava antes também é um pressuposto? Também é um pressuposto que é de se considerar. Como eu te disse antes, o profissional que tem um pouco mais de senioridade, ele é um profissional que ele tende a aceitar valores maiores, só que, em alguns casos, se esse profissional ele se submete a ganhar uma remuneração um pouco mais baixa do que ele aceita,
a empresa fica muito mais factível a aceitar esse tipo de profissional dentro do quadro dela. Em geral, essa faixa etária tem mais dificuldades com internet, com rede social. É importante estar conectado? Com toda certeza. É extremamente importante que esses profissionais se conectem, porque dessa forma eles conseguem entender qual que é o tipo de tendência do que está acontecendo no mundo, conseguem entender quais tipos de empresas conseguem absorver esses profissionais, conseguem entender também qual que é a tendência para essa empresa que ele pretende se recolocar. Ela realmente consegue apresentar para poder se desenvolver no mercado. Então é sempre importante que ele se conecte e se informe sobre o que ele vai buscar. Tá certo. A gente conversou aqui com o Daniel Barbosa, consultor de carreiras. Daniel, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço, Vanessa. Gabi, até terça que vem.